Olá pessoal, dando sequência então a essa série de vídeos chamado Fim dos Dias, Fim dos Tempos, né? Eu quero te preparar para combater o bom combate da fé. E vou, como eu já repeti nos vídeos anteriores, estou aqui para ensinar vocês como se vocês fossem meus discípulos, tá? Vou te falar a verdade abertamente, nua e crua, sem código, sem nada subliminar, simplesmente a verdade. O que poderá acontecer e qual é a sua posição diante dos fatos que já se molduram ao nosso redor. Todos vocês eu considero meus filhos na fé. E amo muito vocês. Com esse tempo, dessa interação nas redes sociais, especialmente aqueles que me seguem no Instagram, onde eu faço stories, tudo, vocês se tornaram uma extensão da minha família, né? E às vezes tem gente que diz, Daniel, quando você não posta nada no Insta, fica até estranho, né? E até se preocupam, né? Mas é que tem dias que eu estou absorto, eu estou com inspiração, então eu fico escrevendo o livro, e eu tomo 2 da História de Mitre, né? Que vale a pena ler. Então isso me toma tempo, às vezes eu perco a noção de tempo e espaço quando eu estou escrevendo, e aí escrevo 6 horas, né? E tem mais coisa para fazer, né? Daniel lava a louça, Daniel passa, lava, cozinha. Então, cozinhar não, porque minha tia, minhas primas estão fazendo marmitinhas pra gente, congelados, né? Para facilitar um pouco a nossa vida, enfim. Bom, então essa é uma jornada que nós estamos juntos, eles são meus filhos na fé. Tá? Vamos caminhar abraçados, vamos caminhar juntos, né? E eu sei que minha vontade, meu desejo é que todos nós terminemos juntos essa jornada. E juntos a gente tem um encontro com Cristo lá nos céus. Infelizmente, eu sei que alguns vão sair desse pelotão, vão desistir no meio da jornada, por não suportarem a pressão, por desejarem talvez ter mais atenção, por inveja, ciúmes, vaidade. E Paulo orienta então a quem ele considera como um filho, como eu considero vocês, como meus filhos na fé. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas. Lembra dessas palavras, viu? Lembra o que eu estou te falando hoje. Confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Então, nossos líderes de célula do MGL são homens fiéis que eu conheço, que estão prontos e preparados para ensinar a outros. Temos até uma célula internacional, né? Células virtuais, tá? A gente se encontra algumas vezes no ano, em todo mundo, mas o nosso contato pode ser feito por live dentro do Facebook, né? As aulas são feitas por live, como se for tem atendimento de terapêutico por Skype, né? Por que você não pode ter um ensino da palavra de Deus usando essa mesma ferramenta, né? Então, nós temos células virtuais e tem uma célula que é uma célula, inclusive, chique, né? Porque é uma célula que pode abraçar pessoas estrangeiras que estão fora do país, estão na Europa, né? Ou estão na Ásia, né? Enfim, estão em outros continentes, pode alcançar. Então, porque as duas líderes dessa célula, já tem umas 25 pessoas, e é claro, dividem as responsabilidades, elas são responsáveis por aquelas vidas, né? E elas falam em inglês. Inglês é uma língua universal, então consegue chegar nas pessoas. Então quebramos uma barreira aí, né? As células não têm barreira, mas tem um limite de pessoas para manter a qualidade, perdão. Então assim que Deus der direção e a gente receber de Deus a direção de ungir mais líderes, ou mais líderes, que já tem líder que já foi ungido, mas não é o tempo. Davi, quando ele foi ungido pelo profeta Samuel, ele não virou rei na hora, né? Foi um processo, né? Processo. Então Paulo continua, e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, lembra dessas palavras, confie em homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros, suporte comigo os sofrimentos, vai ter sofrimento, vai ter, como um bom soldado de Jesus. Um bom soldado de Jesus suporta os cravos, o peso da cruz. Um bom soldado de Jesus. Mas nós precisamos de parceiros de trincheira, né? Paulo e Barnabé, Moisés e Josué.
Ruth e Noemi, Elias e Eliseu, precisamos de parceiros de trincheira, né? Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou, né? Você se converteu. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. E qual é a regra? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da sua colheita. Reflita no que eu estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Ou seja, o lavrador que trabalha, né, que lança, que produz frutos que eu estou entregando hoje para vocês, né, é digno de participar dessa colheita, né? Então aquele que ensina as coisas espirituais é justo receber as materiais. Não esqueçam de orar pela gente, interceder por nós, de investir nesse ministério, tá? Para a gente continuar dando o melhor para Deus, com serenidade, sabe? Que não fica aquela preocupação, como é que eu vou pesquisar? E se acabar a luz, né? E se me cortar a internet? Né? Então, que a gente tenha essa serenidade. Se faltar comida para o gato, né? Então, nesse momento, a gente não tem condições de fazer seminários presenciais, nós estamos literalmente vivendo de ofertas voluntárias. Bom, o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que eu estou dizendo, pois o Senhor lhe dá entendimento em tudo, né? Lembre-se, Jesus Cristo ressuscitou entre os mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, né? Então Paulo está deixando muito claro ali, pelo qual sofro a ponto de estar preso como criminoso. Você poderá ser preso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. E hoje, graças à internet, a palavra de Deus não está presa. Estou falando aqui para o mundo inteiro, né? Por isso, tudo suporto. Por causa de quem? Dos eleitos. Por isso eu suporto muitas coisas que a gente passa. Suporto as aflições por causa de vocês. Por causa de vocês, meus irmãos na fé. Porque eu amo a vida de vocês. Porque eu não vou ser hipócrita. Quando meu filho morreu, eu cheguei a pensar em tirar minha vida também, sabe? Foi um momento muito difícil, ainda está sendo, né? Então, mas Deus deu uma missão para mim, e eu quero cumprir essa missão como bom soldado. Então, por isso eu tudo suporto, eu estou suportando a cruz, eu estou suportando os cravos, por causa de vocês, dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Essa palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseveramos com Ele, também reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Se nós somos infiéis a Ele, né, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Continue a lembrar essas coisas e a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolva em discussões acerca de palavras, isso que não tem proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Então, assuntos que eu não discuto. Momento que eu vou tomar uma água na minha caneca do guerreiro. Olha que legal. A gente mandou fazer. Mas não vendemos, tá? Não é comércio. A gente fez pra gente aqui mesmo. Bom, então não se envolvam em discussões que não têm proveito algum, né? Ou seja, eu não vou ficar discutindo se a Terra é plana ou se a Terra é redonda. Não vai mudar nada na minha vida, né? É só perverter os ouvintes. Discussões que não têm proveito. Eu não vou ficar discutindo, por exemplo, reptiliano. Existe ou não existe reptiliano? Né? Eu não vou ficar discutindo, estão dizendo que você é satanista, Daniel, como se eu tivesse tempo de ser satanista, né? Eu tenho tanta coisa para fazer, né? Tenho tanto trabalho pela frente, então tem uma missão para cumprir, gente. Então, assim, só serve para perverter. Então começou a ter uma discussão besta, cai fora. Na época da eleição, pelo amor de Deus, teve família que brigou, familiares brigaram, amigos brigaram por causa de uma eleição, sabe? É o fim da picada. Então, discussões que não tem proveito, cai fora. Começou uma discussão besta, cai fora, né? Então, boatos, né? Ouvi dizer que, né? Sempre você tem que observar as fontes, tá bom? As pessoas nem sempre mostram a cara, né? Aqueles que o mais mexeriqueiro nem sempre mostram a cara, né? Olha aqui o que Paulo fala. Mas agora estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que. Presta atenção, vocês não devem estar juntos com pessoas assim.
que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, né, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais vocês nem devem comer, né? Então veja bem, Paulo está dizendo aquele que se diz irmão, porque aqueles que você convive que não são cristãos, é evidente que eles vão fazer todas essas coisas, né? E você tem o dever de ser luz para eles, de apontar o caminho para eles. Mas Paulo está dizendo aqui do falso irmão, do falso irmão na igreja, né? Dizendo alguém que se diz irmão, mas é caluniador, né? Se diz cristão e fala mal de todo mundo, faz fofoca de todo mundo. Se afasta desse. A Bíblia diz, nem comam com eles, nem senta na mesa com eles. 1 Coríntios 5:11. Retornando ali, estávamos lendo um texto em 2 Timóteo, vamos retornar para 2 Timóteo. Procure apresentar-se a Deus, Paulo falando para Timóteo como filho. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Como é que eu vou manejar a palavra da verdade se eu não conheço a palavra? Né? Se eu não conheço, você tem que estudar a Bíblia, meu irmão. Tem que estudar. Ah, nunca leu? Ok, começa com João, Atos e Pentateuco. E ele já tem um estudo sobre o Evangelho de João no meu canal, tá? Eu acho que deu uns 3 vídeos, né, se me falha a memória. Assiste os vídeos. Ele vai te ensinar, vai sumariar o Evangelho de João. E tenho 2 vídeos já sobre o Evangelho de Atos, né? O livro de Atos, tá bom? Já gravados e publicados no meu canal. Dá uma assistida lá. Depois que acabar essa série aqui, Fim dos Tempos, a gente vai voltar para Atos, Pentateuco, Epístolas Paulinas. Tem que estudar a Bíblia. É assim que a gente vai vencer a batalha. E juntos, sem fofoca, tá? Sem mexerico, abraçados. Um abraço libera cortisol, lembra? Que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite conversas inúteis, de novo, e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Quer dizer, quem fica discutindo o planeta, o Nibiru, o reptiliano, a Terra plana, né? Então, o ensino, voltando, o ensino alastra, esse ensino errado, quando você ensina alguma coisa errada, parece que alastra no meio do nosso povo como um câncer, né? Entre eles estão Himeneu e Fileto. Tá vendo que Paulo tá dando nomes aos bois, tá? E nesse vídeo, né, eu tô dando nomes também. E eles se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu. E assim, alguns perverteram a fé. Estavam falando algo diametralmente oposto àquilo que Jesus ensinou. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável. O selado, tá vendo? A gente fala sobre selados também, né, na Rastros do Oculto. Né, com essa inscrição, o Senhor conhece quem lhe pertence. Se o Senhor te conhece, você é um selado, né? Você é uma pessoa especial. O que significa isso? Muitos são chamados. Para quê? Para salvação. Mas poucos os escolhidos. Para quê? Para ensinar. Esses são selados, tá? A quem ele pertence. Você pode usar outra coisa, pode usar predestinados, enfim. Pode mudar o termo, tá? Não vai mudar nada no resultado. Afaste-se da iniquidade. E todo aquele que afaste-se da iniquidade e todo aquele que confessa no nome do Senhor Jesus, né? Você falsamente, né? Numa grande casa há vasos, não apenas para ouro e prata, mas também para madeira e barro. Uns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, se deixa ser purificado. Sabe, deixa tirar essas coisas, tira essas coisas do seu coração, amargura, inveja, tira, libera perdão, sabe, deixa isso daí para lá, né? Fuja dos desejos malignos da juventude, né? Tá dizendo assim, olha, tem coisas que você não deve fazer, sabe? Tá todo mundo fazendo, não vai atrás da multidão não, faz o que a Bíblia sabe, seja um exemplo do bem, né? E siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor. Eu creio que você que está ouvindo é um desses, de coração puro, que invoca o Senhor. Evite controvérsias tolas, fúteis, pois você sabe que acabam em brigas, acabam em discussão, discute política, discute jogo de futebol, discussão, para que discutir? Né? Muito mimimi no nosso meio, né? Mas vamos um pouquinho mais adiante, vamos lá mais para baixo do texto.
para que assim voltem à sobriedade, acorde, ó tu que dormes, né? E escapem da armadilha do diabo. Como que eu escapo da armadilha do diabo, que é a mentira? Com a verdade, né? E como que eu consigo discernir a verdade? Sendo sóbrio, equilibrado. Peraí, isso aí não está na Bíblia. Eu estou vendo esse negócio aí, ungir a vassoura, vender a fronha ungida, meia consagrada, profética. Então você volta à realidade, sai da Matrix. Teve sobriedade, com sobriedade, gritaria, gente rodando, falando cada um, falando em línguas. Eu já tenho um vídeo que eu já falei sobre isso, tá? Mas a língua tem que comunicar, né? Todo mundo falando uma língua que ninguém conhece, que ninguém entende, não comunicou dentro da igreja. Aí como é que foi o culto? Poderoso. Foi nada, não teve efeito nenhum, né? Agora, se pode ser usar para edificação pessoal, né? No coletivo. Essa bagunça toda que estão fazendo, não. Com toda certeza, não edifiquem nada, né? Então, volte à sobriedade, escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. O diabo aprisiona na mentira, ele aprisiona para que você repita o erro e ache que está fazendo certo. As pessoas acham que é mais espiritual quem grita mais, quem pula mais, quem fala em línguas mais alto, né? Então, nós trouxemos a Babel para dentro da igreja. Né? Os apóstolos, quando receberam o Espírito Santo, eles falaram em línguas que eram conhecidas. Lembram disso? Está lá na série Apocalipse, eu falo sobre isso. Eles falaram em línguas, que era uma época de festa, então tinha muitos estrangeiros ali, eles receberam, né, a unção que veio do alto, receberam o Espírito Santo, e eles começaram a falar em línguas, mas não línguas estranhas, não língua que ninguém entendia. Eles não estavam falando de Enoquian, na língua dos anjos, por exemplo, né? Eles estavam falando, né, uma língua que cada um entende. Eles não são galileus? Poxa, mas eles estão falando a língua, o meio idioma. Como é que eles sabem o meio idioma? Foi uma unção que Deus deu, foi para isso. Entende? A língua comunica. Eles estavam pregando a todos aqueles estrangeiros através da capacitação do Espírito Santo, mas estavam se comunicando, né? A linguagem tem que haver uma comunicação, né? Transmissor, receptor. Se não tiver isso, não é comunicação, você não comunica nada, só faz pão em circo de novo, né? Então fuja da armadilha, seja sóbrio. Se você entrar num templo budista, você vai ver silêncio, respeito e reverência. Se você entrar numa uma mesquita muçulmana, você vai ver a mesma coisa, silêncio, respeito e reverência. Entra numa igreja católica, mesma coisa, silêncio, respeito e reverência. Aí você entra numa igreja evangélica, tá todo mundo gritando, gente se arrastando pelo chão, rodando, né, girando que nem um peão, né? Então, a gente não pode cair nesse extremo. Deus, ele requer silêncio, respeito, reverência. Jesus, ele chutou a mesa dos cambistas. Deus não quer comércio na sua igreja. Deus, ele quer que haja uma adoração sincera, não um espetáculo. Deus não quer um show, né? Deus não quer o seu dinheiro, ele quer o seu amor. E que você contribua em amor, né? Não por obrigação, jamais por obrigação, em amor, né? Então pensa nisso. 2 Timóteo, está em 2 Timóteo, capítulo 2, de 1 a 26. Outro texto, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Nos últimos dias vai ter tempos terríveis. Não vai ter avivamento? Não, mas tem o ato. Tem lá o congresso profético número tal, né? Congresso profético do avivamento, esse ano vai, e agora vai, né? Estão falando isso há 10 anos e nada acontece. Está dizendo aqui, o que a Bíblia diz? Isso eles não vão te contar. Virão tempos terríveis, e eu vou te preparar para eles, que vamos passar juntos. Os homens serão egoístas. Ai, como tem gente egoísta, não é? Eles são capazes de dar R$1.000 uma vassoura ungida, mas não dão R$100 para quem prega a verdade. Eu sinto isso na pele. Nós temos pouquíssimos mantenedores. Eu sempre oro que Deus levante mais. Quanto mais recursos a gente tem, mais pessoas a gente pode ajudar, né? Saiba disso. Nos últimos dias vão ter tempos terríveis. Os homens serão egoístas, né? Egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes. Não é assim? Não é assim? Não tem arrogância no meio de... Você já viu? Eu falei no vídeo passado, Silas Malafaia citou, falou que eu tinha dito uma coisa que eu não falei, mas ele não pediu perdão, né? Magno Malta falou abobrinha, não pediu perdão, né? Sabe?
quer dizer, arrogante, blasfemo, desobediente à paz, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, simplesmente falam mal do outro por falar. Falar, inventa um negócio lá, não vou falar mal, só para falar mal, né? Sem domínio próprio, cruéis, e essa crueldade eu vejo muito na internet. A pessoa protegida atrás de um teclado é cruel. Tem gente que tem às vezes depressão, e na rede social alguém achincalha quem tem uma depressão, por exemplo, e já tem um transtorno de imagem, essa pessoa ela tem bulimia, tem anorexia e tem depressão, e ela tem um transtorno de imagem, ela não se vê bonita, né? Seja homem, seja mulher. Aí entra numa rede, alguém pega, fala, você tá horrível, você tá pele e osso, ou você tá gorda, ou você tá gordo, né? Você é ridículo. Às vezes, para quem tem uma proteção emocional forte, tá equilibrado, não é nada, entra por um ouvido e sai pelo outro, acabou. Né? Agora, para quem tá fragilizado, pessoas estão tirando a vida, tem gente se matando, né? Não foi o caso do meu filho, mas tem gente tirando a vida, gente se matando, por palavras cruéis lançadas em redes sociais, palavras cruéis, né? Palavras racistas. Vocês já não ouviram falar? Não falaram mal da Maju uma vez na internet? Não é? Ela não é, lembra a Maju? Ela que trabalha no Jornal Nacional, apresentadora do Tempo lá, né? Já falaram mal dela na internet, né? Xingaram ela pra caramba na internet, né? Então, machucou, vai dizer que não machucou, né? E se ela tivesse uma crise de depressão, ela cairia. Então as pessoas julgam, né? São cruéis, são inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Quer dizer, eles só querem o teu dinheiro. Eu já vi a igreja pedindo um carro para o povo, um carro. Você tem fé para dar um carro? Amanhã você traz aqui, vai consagrar, você traz o DUT preenchido já no meu nome, né? E aí você vai receber a unção especial lá. Tem gente dando carro para a igreja, né? Pois é. Ai, traidores, precipitados, soberbo, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, carinho de pastor, faz aquela cara assim, estou tão comovido com você, só que não, né? Mas negando o seu poder. Afaste-se destes também, 2 Timóteo capítulo 3. Afaste-se. Então, para que você possa receber esse conteúdo completo, você tem que aprender a discernir o que faz bem e o que não faz bem para você. E você tem que se purificar, porque senão você não vai vencer. Você não vai vencer essa batalha. Você vai perder e significa que você poderá ficar para os dias mais terríveis ainda. Então vão vir terríveis, mas a coisa ainda pode piorar. Quando você pensa que chegou no fundo do poço, sempre acontece alguma coisa, né? Então, vamos juntos. Então, afaste-se destes. Sabe aquela frase? Há pessoas, existem certas pessoas que somam quando somem. Não é assim? Pessoas que somam quando somem. Foi embora, pronto. Né? Ô, pessoa chata, né? Por exemplo, né? Não é assim? É assim em todas as esferas. No trabalho, na escola, no convívio social, há pessoas que somam quando somem. É verdade. Né? Pois virá o tempo que não suportarão a sã doutrina, ou seja, a palavra pura de Jesus, pura, que o evangelho é tão simples. Pelo contrário, sentirão coceira nos ouvidos, né? Seguindo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos, vão correr atrás e quem vai falar aquilo que eles querem ouvir. Eu quero ouvir prosperidade, eu quero ser próspero. Então corre atrás do vento, gente. Dinheiro, ele ajuda, claro. Te traz uma vida mais confortável, né? Você pode, sei lá, ter um carro melhor, mas ele não vai trazer felicidade. Felicidade e nem a paz que transcende o entendimento. O dinheiro não compra tudo, sabe? Tem gente bilionária, trilhardária, e a gente pega um câncer e não consegue escapar, sabe? Pessoas milionárias com depressão, como Robbie Williams, reconhecido e tudo mais, se matou, né? Então, para quê? Correr atrás do vento? Eu preciso de dinheiro para viver, preciso, por isso eu invisto, né, nessa trincheira, por isso eu peço para investir na trincheira. Então muitas pessoas vão acabar correndo atrás de mestres, né, de pessoas que falem aquilo que lhe afague o coração. Então, Robin Williams, tá falando dele, né? Eu tive que mudar aqui, você viu que mudou a configuração, meu computador estava acabando a bateria, eu
consigo chegar mais perto da tomada, né? E tinha dinheiro, tinha fama, tinha tudo, morreu enforcado, se enforcou. Então, não é dinheiro que traz a felicidade, é a paz que transcende o entendimento. É aquilo que Jesus prometeu para nós, né? Eu lhe dou a minha paz que transcende o entendimento. É essa paz que Deus tem derramado na sua graça, na minha vida. Aceitar os desígnios de Deus e continuar combatendo o bom combate, continuar anunciando o evangelho puro, simples e poderoso. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se a mitos. Ou seja, eu já vi a história, como eu não me lembro o nome da pessoa, eu não vou citar, né? Se eu lembrar, eu falaria. Mas teve uma pessoa, uma profetisa, eu sei que foi uma mulher, não sei o nome, que ela deu um testemunho que ela subiu num pico, tipo, foi no Everest, assim, para sair na mão com a rainha dos céus, né? E aí, graças a isso, o Brasil ia ser restaurado, né? Só que não aconteceu nada, quer dizer, é mito, isso as pessoas acreditam, ela foi transladada para o Everest, saiu na mão com a Rainha dos Céus, aí a Rainha dos Céus voou para um outro pico, sei lá, foi para o Monte Fuji, né? E ela foi atrás para pegar, e sozinha ali, uma gladiadora, sabe? E as pessoas acreditam nisso, né? É o fim da picada. Esses dias eu vi também um monte de gente com uma apito, uma cornetinha, desse tamanho, você compra na 25 de março, uma cornetinha, né? E fazendo um símbolo que fosse um chofar, né? Que ao tocar aquilo, né? Aí o negócio ia ficar legal, né? E todo mundo apitando, né? Então eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se a mitos, ato profético para acabar o carnaval, para acabar com a festa do peão, para restaurar o Brasil, para ser próspero. E aí ele diz o que para Timóteo? Você, porém, eu digo para você, porém, seja sóbrio em tudo e suporte os sofrimentos. Suporte. Não está dizendo você não vai ter sofrimento. Não. Vai ter sofrimento e você suporta porque eu te dou força, né? Faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Cumpra a missão que Deus determinou na sua vida. Eu tenho uma missão, eu estou correndo para cumprir essa missão. Tudo que eu faço é em prol do reino em primeiro lugar, em prol da sua vida também, em segundo lugar, né? Mas é para o reino, é para Deus. Então, cumpra o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida, Paulo sabia. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Que a gente possa combater o bom combate, terminar a corrida juntos e guardar a fé até o último dia, né? Vamos juntos, vamos correr juntos. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Procura vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando esse mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Paulo foi abandonado por alguém que caminhou com ele. Lado a lado, teve a honra e privilégio de caminhar ao lado de Paulo, largou Paulo. O negócio não é estar perto, não é estar junto, é se manter junto, e eu quero que vocês se mantenham juntos, junto com a gente aqui. Né? Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. Lucas era um historiador, tá? Por isso que ele não é chamado de apóstolo. Embora tenha escrito o livro de Atos, o Evangelho de Lucas, Lucas não é apóstolo porque ele não viu Jesus face a face, nem viu Jesus ressurreto, era uma das regras, né? Eu já falei sobre isso. Né? É necessário que, está lá em Atos capítulo 1, Pedro está dizendo qual é a regra para ser apóstolo, e Paulo tinha essa legitimidade. Né? Só Lucas está comigo, traga Marcos com você, porque ele é muito útil para o ministério. Quando você assistir o vídeo Espadas e Fogo, você vai entender o rebuliço que Deus fez. Esse Marcos aqui era um rival de Paulo. Paulo não gostava do Marcos, não gostava desse Marcos. Aconteceu tanta coisa, no final das contas, traz Marcos para ficar comigo, porque ele é muito útil ao meu ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, estava ficando frio. E meus livros, especialmente os pergaminhos. Paulo era um homem sábio, estudioso. Alexandre, o ferreiro, olha, Paulo está dando nomes. E meu dever, vou falar mais abertamente nesse vídeo, tá? Vou dar nomes, vamos dar datas, vamos explicar tudinho, nos mínimos detalhes, e estou dando minha cara a tapa para isso.
Alexandre o Ferreiro, em outras traduções, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que ele fez. O Senhor é o justo juiz. Ele é o Senhor de todas as coisas. Nada fica oculto para ele, né? Previna-se contra ele. Ele já está avisando, olha, aquela pessoa é tóxica. Se afaste de pessoas tóxicas e fique ao lado de pessoas que somam com você. Sabe? Se afaste de gente tóxica. Previna-se contra ele, pois se opôs fortemente às nossas palavras. 2 Timóteo 4, de 3 a 15. E continua, da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sabe, tenha humildade de ouvir, né, os mais velhos. Eles têm mais experiência que você. Sejam todos humildes, uns para com os outros, sem arrogância, sem soberba, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, pois ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem, meus irmãos. Sejam sóbrios e vigiem. Pedro, que nos dá um alerta. O diabo, inimigo de vocês, diabo aqui, texto de grego, né? Aquele que traz a divisão, a gente já falou em outros vídeos. Inimigo de vocês, anda ao redor como um leão ao redor, procurando uma brecha, procurando uma fenda, uma legalidade, porque maldição sem causa não encontra pouso. Rugindo como um leão e procurando a quem devorar. Quem ele devora? Quem tem brecha, quem tem legalidade, quem é falso cristão, quem é falso profeta. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. 1 Pedro 5, de 5 a 9. Tem gente que está passando dificuldade, meu irmão? Eu sei, eu entendo, porque eu também estou passando. A dor da ausência é proporcional ao amor da presença e é muito difícil, né? Não é fácil, não. Mas eu sei que tem gente, irmãos meus na fé, em todo o mundo, que estão passando pelos mesmos sofrimentos, pelas mesmas aflições. E se Deus tem dado força para mim, está dando força para eles, dará força a você também. Vamos começar a entender o plano? Ok, macro, hein? 2006, um dos anos preparados para... era uma data importante para o satanismo. Se você lembra, na apostila, no livro Táticas de Guerra, a gente fala sobre isso. A partir do marco zero, e eles calculam pelo calendário gregoriano, tá? Que na verdade Cristo não nasceu no ano zero, a gente já explicou isso antes, né? Nasceu entre o ano 4 e 6, que nós falamos sobre os anos perdidos de Jesus nesse vídeo. A gente explica historicamente o que aconteceu, 4 e 6 a.C., o recenseamento foi feito no 6 a.C. e Herodes morreu no ano 4 a.C. Então Jesus nasceu na época de Herodes, entre o ano 4 e 6 a.C. foi o período que Jesus nasceu, tá? Então eles vão pelo calendário gregoriano. Ano zero, nascimento de Jesus, 666 anos se passam, alguma coisa que acontecer, vamos contaminar a igreja, né? Então o Império Romano, ele teve uma decadência, um declive no ano 476 depois de Cristo, né? E ficou um vácuo, mas o Império Romano, assim, durou séculos, né? Mas o ano 476 depois de Cristo, ele vai perdendo o seu poder. O que acontece? Esse vácuo ocupado pela igreja, que os romanos já tinham considerado religião oficial dos romanos, né? Através de Constantino. Então Constantino, em 313, ele estabelece que o cristianismo é a religião oficial do Império Romano. Em 325, no Concílio de Nicéia, na Turquia, ele vai escolher os livros, né, que vão montar a Bíblia, vai escolher o cânon, montar o cânon, né? E até o código da Bíblia existe, mas precisa dos livros certos, né? Então, somente uma Bíblia com 77 livros você poderia ter o código completo. E Deus não permitiu isso, né? Tem 66, a católica tem um pouco mais, mas não temos 77. Então existe, e apócrifo vale como conhecimento, tá? Vale Enoque, vale como conhecimento Enoque, né? Então tem coisas interessantes aí como conhecimento. Então, veja bem, Marcos 0, 666 anos. O que aconteceu? Depois de 325, nasce efetivamente a Igreja Católica Apostólica Romana. Católica é um termo que quer dizer universal. Era a única representação do cristianismo, né? Então, começaram o salto. Aconteceu isso nos primeiros 666 anos. Houve uma contaminação
da igreja, dos valores de Cristo. Por quê? Começou a entrar muita coisa, começou a entrar santo, mártir, terço bizantino, novena, uma série de coisas começaram a entrar, né, que eram diametralmente opostas, né, àquilo que Jesus havia ensinado, né, mas começaram a contaminar aquele sistema. Né? Então, a água, você não colocar uma gota de veneno na água ali, você tomar, você não sabe, você vê a mesma propriedade da água, o veneno, se o veneno for incolor, for inodoro, for insípido, né, você nem vai perceber, você tomou aquilo ali, tomou um veneno. Então foi o que o diabo fez, jogou uma gota de veneno na água. Aí de 666, você dá mais um salto de 666 anos, né, vamos cair aí na Idade Média, né, na época das cruzadas, onde os muçulmanos foram atacados barbaramente pelos cruzados, onde teve a Inquisição. A Inquisição matou gente pra caramba, gente, olha, não foi fácil, né, quem passou pela Inquisição, né, então mataram em nome de Deus, mataram na Inquisição, né, e aí com mais um salto, chegaria em 1998, né, e era um ano estratégico para eles, as plataformas teriam que estar assim, o fundamento, né, tinha que estar quase semi-preparado, como se fosse construir um estádio, e você derrubou as casas, né, que tinham ali, tinham casas que ocupavam, fazer um estádio de futebol aqui. Então o trator passa, derruba as casas, então o terreno está pronto, vamos preparar o terreno. 98 tinha que estar pronto. Em 2006, um dos preparados, que o Satanás preparou 9 para fazerem parte do sistema do anticristo, né? Para serem anticristo, para aquele que vai fazer o papel que a Bíblia narra que ele vai fazer. Isso vai acontecer porque a Bíblia diz que vai acontecer. E eu falei isso em Filho do Fogo, tá? E falo isso também nos seminários presenciais. Um dos preparados para ser o anticristo, né, viria ao Brasil para participar do Sabá das Bruxas, uma das festas importantes. São 6 festas que o satanismo tem, uma em cada mudança de estação, né? E nós temos o Sabá, dia 31 de outubro, fazendo, claro, um contrapeso à reforma protestante de Lutero, que foi 31 de outubro também. Então, eles fazem um contrapeso, 31 de outubro, vão fazer a festa para o diabo. Vão fazer o contrário, né? Fazer o efeito espelho, né? E tem a Saturnália, que corresponde à nossa época de Natal. Eu já expliquei sobre Saturnália em vídeos, tá? Dá uma olhada no nosso canal, né? Você vai ver que vai ter a Saturnália lá, a gente explica sobre isso, e também na trilogia Quilaim. A gente explica com muito detalhe o que é a Saturnália e o que é feito na Saturnália. No livro, na trilogia Quilaim, Nefilim e Icarim, né? Esses 3 livros eu posso falar mais abertamente sobre o que ocorre na Saturnália. E curiosamente, de fato, em 2006, que era uma data também que eles tinham especial, um desses 9 preparados teria que vir para cá. E veio. E esteve aqui em outubro, exatamente no mês de outubro, né? Chegou no finalzinho de outubro e não teve muito alarido da presença dele aqui no Brasil. Essa é uma notinha pequena numa revista, tal, né? Uma coisa curiosa, apareceu ali, né? 2006, né? Tá, então... E teve uma foto, né, que me chamou a atenção também, do Al Gore, ao lado do Bonovox, apoiando ele num congresso lá, tal, tudo mais. Mas o Al Gore visitou o Brasil em 2006, né? Fez uma visitinha aqui. Ele ficou um tempinho aqui. 2016, a revista Economist, os donos da revista Economist, são satanistas, tá? Fazem parte da Irmandade, alta cúpula da Irmandade. A Irmandade, abaixo vem os Illuminati, e depois vem todo um organograma ali, tá bom? Então, em 2016, estava previsto alguma coisa para acontecer. A capa da revista Economist deu dicas disso. Mostra as argolas olímpicas, onde o quê? O Brasil sediou, né, as Olimpíadas, não é isso? Então, o local, onde é? Brasil, sede das Olimpíadas, né? Tem ali um solzinho com uma borboleta, né, perto do sol. Então, algo vai acontecer próximo à primavera, mês de setembro. Setembro é um mês muito chave para eles, tá? Setembro é um mês, março e setembro são meses chaves para a alta magia, né? E quando é o solstício de inverno também é um outro momento importante para eles, né? Então, a revista Economist cantou a bola, mostra um homem com um livro aberto, algo vai acontecer que está no livro, e mostra tipo alguém andando de bicicleta, dizendo nós vamos trazer entretenimento para as pessoas e eles nem vão perceber o que vai acontecer. Em 2016, o que aconteceu? Né? Trocou de bastão. Né? O Brasil deixou a Dilma sofrer o impeachment,
né? Eu já tinha falado sobre isso no vídeo chamado Protesto, a chama que queima a palha. Vale a pena você ver. Muita gente dizia não, a Dilma não vai sair. Saiu. O vice assumiu, né? Então, em 2016, coisas aconteceriam no cenário político também no Brasil, né? Tava ali. Coisas estavam se cumprindo, né? 1º de junho é inaugurado um túnel na Suíça. 1º de junho. Estamos ainda em 2016. 1º de junho é inaugurado um túnel na Suíça, cuja inauguração remeteu claramente a um ato satânico. Vocês lembram disso? Né? Isso aí foi... Então, é um negócio, aconteceu em 2016, esse túnel. Quer dizer, fizeram tanta pompa e a dança, as imagens, tudo remete a um ritual satânico. Abriram um portal, tá? Foi aberto um portal ali. Em setembro de 2016, né, o nosso governo muda de bastão. Aí a gente vai caminhando mais um pouco. 2017 a 2018, nós vamos ter aí 4 luas de sangue. 4 luas de sangue. Isso aí é um fenômeno muito raro, ter 4 seguidas, tá bom? Seguidas é muito raro, né? Ter uma aconteceu assim muito para trás, né? Acho que em 1400, alguma coisa assim. Eu já falei disso em algum vídeo, não lembro agora de memória. Mas em torno de 1400, acho que aconteceu, as 4 luas de sangue, né? E aconteceu agora, em 2017 e 2018. Curiosamente, 2018, ele remete a um número. A Bíblia tem muitos números, né? Número 7 é muito presente na Bíblia, 40 muito presente na Bíblia e o número 12. 12 tribos, 12 apóstolos, né? 40 dias de oração, 40 dias no monte, né? 40, bastante 7, os 7 dias da semana, um número perfeito, etc e tal. Então, em 2018, comemorou o quê? 70 anos, 70 anos da criação do Estado de Israel, né? Então, Israel torna-se nação, né? Em 1948, Israel torna-se nação, né? Aí dá um salto e vamos para 2018. Passou 70 anos, né? Uma geração. Então, Israel remete à figueira. Jesus, quando ele fala, ele amaldiçoa a figueira, né? Conta na Bíblia, fala sobre isso, né? E até poxa, por que a figueira foi amaldiçoada? O que a figueira fez, né? Era uma alusão a Israel, né? Dizendo, poxa, vocês não estão cumprindo os meus mandamentos, não estão aceitando o Cristo, né? Então, está complicada a situação. Então, teve 4 luas de sangue lá pelo ano 1442, se me falha a memória, e aí teve outra agora. Então, coincidiu essas 4 luas de sangue seguidas, né, juntamente com as 70 anos de Israel, 70 anos do Estado de Israel, uma geração bíblica, tá? Eu explico isso na série Apocalipse, tá? Aí você vai entender o porquê dos 70 anos. Em 2017, surge quem no cenário? Né? O 45º presidente norte-americano, surge Trump aí, né? Ele vai assumir, né, em 2017, né, e curiosamente com 70 anos de idade também, né? Então, Donald Trump entra o 45º presidente norte-americano. Número 9 é um número muito importante para o satanismo também. 9 porque foram 9 as pedras que Satanás recebeu, né, de Deus, foram 9 pedras. E 9 também foi a hora nona pelo calendário judaico que Jesus morre na cruz, na hora nona. Então 9 é um número muito representativo. Mas também o diabo está copiando aí, tá bom? Então não é tudo que o 9 representa somente o mal. Porque nós, seres humanos, feitos à imagem e semelhança de Deus, levamos 9 meses para nascer, tá? Então, nem sempre tudo que dá 9, toda a numerologia 9, vai tá remetendo a algo negativo, tá bom? Importante pontuar isso daí. Né? Israel, então, completou 70 anos. O que aconteceu em 2018, setembro de 2018? Setembro. Eu cantei a bola, eu avisei que setembro é um mês especial para eles e muita coisa aconteceu em setembro de 2018. Israel completou, né, uma geração, 70 anos. A Rússia fez o maior exercício militar da história em setembro. Da história da Rússia, o maior exercício militar ocorreu em setembro de 2018. E também em setembro de 2018, o Museu do Rio de Janeiro pega fogo. Vamos acabar com a cultura do povo. Um povo com menos cultura é mais fácil de ser manipulado.
Bolsonaro sofre um ataque. Né? Bolsonaro sofreu um ataque. E realmente, por Deus, ele não morreu, viu, gente? Por Deus, ele não morreu. O TSE barrou a candidatura de Lula e o Haddad assume. Em setembro também de 2018, ocorreu o quê? A 73ª Assembleia Geral da ONU em Nova York, né? Para discutirem sobre o aquecimento global e coisa e tal. Precisamos criar algo para unificar, né? Para unificar, tem que ter alguma coisa que todos queiram colaborar em prol da mesma coisa. Em 2018, foi inaugurado em 2018 um acelerador de partículas brasileiro, né? Da cidade de Campinas, né? Vocês notam tanta coisa acontecendo no mesmo mês? Bonovox, ele também tirou onda com Bolsonaro. Por que ele fez aquilo? Por que ele falou aquilo com aquela máscara? Qual é o sinal que está por trás disso? A gente vai explicar isso nessa série, tá bom? O que poderia acontecer com o nosso país? Será que o presidente seria deposto? Será que assumiria o vice? Será um golpe militar? Né? Nós temos em paralelo isso o acelerador de partículas, o LHC, né, na Suíça, com 27 quilômetros de comprimento. Qual o objetivo dele? Não é apenas achar a partícula de Deus, ou o bóson de Higgs, né, ou criar mini buracos negros. O CERN tentou inaugurar o equipamento em setembro de 2008, mas teve problemas e adiaram para novembro de 2009. E aí existe algo chamado teoria das cordas, né? Que eu vou deixar para explicar no próximo vídeo, que a gente vai entrar um pouquinho em física quântica, tá? E a gente tem que ir bem devagarinho para que você entenda. Nós vamos falar agora sobre o acelerador de partículas, qual o seu propósito e que tipo de portal que ele vai abrir, tá bom? Então, até semana que vem para o próximo vídeo. Que Deus te abençoe e te guarde.